A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Glória a Deus, graças a Deus. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra, uma reflexão da Bíblia Sagrada. E eu quero nesse momento ler com vocês a Bíblia Sagrada. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. E eu quero dizer o seguinte, que Deus ainda procura os homens da terra. Apesar do acontecimento lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, quando Adão descumpriu a vontade de Deus. E aqui no versículo 9 do capítulo 3, diz assim: E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? Aqui nós podemos ver o seguinte, que Deus estava procurando Adão. É claro que Deus sabia onde Adão estava, porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Como diz o Salmo 139, para onde eu fugiria da tua face? Para onde eu poderia esconder-me dos olhos de Deus? A Bíblia diz em Hebreus que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar contas. Então aqui Adão se escondeu atrás daquela árvore, mas Deus estava chamando Adão. Deus estava procurando Adão. Porque Adão havia quebrado aquela aliança. Adão desobedeceu a palavra de Deus. E ele se escondeu. Como hoje tem muitos que estão se escondendo de Deus. Muitos estão se escondendo de Deus atrás de alguma coisa que ele não quer largar, que ele não quer deixar. Coisas que agradam ao seu coração, a sua carne, a sua vontade. Coisas que te prendem. Coisas que distanciam a pessoa de Deus. E Adão se escondeu. Mas Deus, como sempre falava com Adão na viração do dia, Deus sempre falava com Adão. E quando Deus vinha falar com Adão, quando Deus vinha procurar Adão, Adão estava ali, no jardim do Éden. Adão estava ali no mesmo lugar. Quando Deus procurava Adão, quando Deus falava com Adão e Adão ouvia a voz de Deus, Adão estava pronto para dizer: Eis-me aqui, Senhor. Mas teve um momento em que Deus veio procurar Adão ali no jardim do Éden para conversar com ele. Adão já não estava mais lá. Adão tinha escondido de Deus, porque
Ele sabia que tinha quebrado o mandamento do Senhor. Tinha quebrado a ordem do Senhor. Mas Deus estava procurando, porque Deus sempre procura o homem. Desde que Adão pecou, desde que Adão transgrediu a lei de Deus, ainda hoje Deus procura. E Deus procura 3 tipos de homem. O primeiro homem que Deus procura é o homem que se coloca na brecha. O homem que se coloca à disposição de Deus. O homem que se coloca para fazer a vontade de Deus. É o primeiro tipo de homem que Deus procura, assim como Deus sempre procurava Adão, e Adão estava lá. Ouvia a voz de Deus e dizia: eis-me aqui. E ali Adão falava com Deus e Deus falava com Adão. Mas depois que Adão pecou, ele passou a esconder de Deus. Deus procurava e Adão se escondia. Mas mesmo com a queda do homem, mesmo com a dispensação da inocência quebrada, ainda hoje Deus, através de Cristo, está procurando homens e mulheres para o teu reino, para a tua obra, para a tua vontade, para o teu querer. E o primeiro tipo de homem que Deus procura é o homem que se coloca na brecha, o homem que esteja à disposição da obra de Deus, da vontade de Deus. E se você lê a palavra de Deus, o profeta Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30, quando Jerusalém estava corrompida, quando os homens estavam em desobediência, quando o povo de Deus estava se afastando de Deus, quando os homens estavam se distanciando de Deus, desagradando a Deus, cometendo abominações aos olhos do Senhor. Jerusalém estava corrompida, os corações estavam corrompidos, e Deus usa o profeta Ezequiel no capítulo 22, versículo 30, e ele diz: procurei dentre os homens um que estivesse na brecha, que se colocasse na brecha para mim poder usá-lo no meu reino, na minha obra. E Deus usou o profeta Ezequiel ali no seu tempo, na sua época, porque Jerusalém estava decaída. Os homens, os líderes, os grandes estavam corrompidos. E Deus usa o profeta Ezequiel: procurei dentre os homens um que se colocasse na brecha, que se pusesse na brecha para ser usado por mim. Então é o primeiro tipo de homem que Deus procura. Ele procura homens e mulheres que se coloquem na brecha, na posição, que se disponha para fazer a vontade dele. E Ezequiel foi um desses homens, foi levantado como profeta. Ezequiel se colocou na brecha. Ezequiel se colocou na posição para profetizar contra Jerusalém, porque o povo estava corrompido. O povo estava andando pelo caminho de outros deuses. O povo estava andando pelo caminho da corrupção, da avareza, da ganância, da violência, de adoração a outros deuses. E Ezequiel se colocou na brecha, na posição,
Então, o primeiro tipo de homem que Deus procura é o homem que se coloca na brecha. O homem que se coloca na presença de Deus. O homem que se coloca no caminho do Senhor para profetizar a verdade, a justiça, o juízo de Deus. E Ezequiel se colocou na brecha. Procurei dentre os homens um que se colocasse na brecha, que se pusesse na brecha, para que Deus o usasse com poder e autoridade, como verdadeiro atalaia. E Ezequiel foi usado como verdadeiro atalaia, um verdadeiro profeta, que se colocou na brecha. Foi duro, foi doloroso, foi espinhoso, mas Ezequiel se colocou na brecha, porque Deus estava procurando, e ele não viu nenhum homem ali, mas ele achou Ezequiel. E Ezequiel se colocou na posição, Ezequiel se colocou na brecha para fazer a vontade de Deus no seu tempo, na sua época, e ele foi usado tremendamente por Deus, porque ele se colocou na brecha. É o primeiro tipo de homem que Deus procura, tanto homens quanto as mulheres. Deus está procurando homens que se coloquem na brecha para pregar, na brecha para buscar a Deus, na brecha para falar a verdade, na brecha para fazer a vontade de Deus. Deus está procurando o homem e a mulher que se coloque na brecha, um homem e mulher que se ponha na brecha, para que seja usado por Deus nesses dias, nesse mundo, nesta nação, nesse país, nos quatro cantos da terra. Então Ezequiel se colocou na brecha, porque Deus estava procurando. Quando Deus procura, ele acha, ele vê, ele enxerga. Quando Deus procura, pode ter certeza que ele vai capacitar, que ele vai dar sabedoria, que ele vai dar graça. Quando Deus procura um homem e uma mulher que se coloque na brecha, pode ter certeza que Deus vai se responsabilizar. Deus vai confirmar as palavras que saem da sua boca, porque isso aconteceu com Ezequiel. Ele se colocou na brecha. Deus estava procurando no seu tempo. Deus estava procurando em Jerusalém. E Deus não achou ninguém. Mas Ezequiel se colocou na brecha e foi usado por Deus para falar a verdade para aquele povo de coração duro, de semblante duro, coração obstinado. Ezequiel foi usado porque ele se colocou na brecha. E Deus está procurando ainda hoje homens e mulheres que se coloquem na brecha para fazer a vontade de Deus. E se colocar na brecha, muitas vezes, é você negar-se a si mesmo. É você renunciar. É você dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Se colocar na brecha é sair da sua própria vontade, do seu próprio querer. Se colocar na brecha de Deus é muitas vezes você deixar os seus sonhos terrenos de lado. Se colocar na brecha de Deus é você ouvir a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus. Se colocar na brecha de Deus é você negar a sua própria vida. E Ezequiel se colocou na brecha, fazendo a vontade de Deus. E muitas das vezes, se colocar na brecha de Deus é você fazer a vontade de Deus
lá no seu trabalho, lá no seu bairro, lá na sua rua, lá na faculdade onde você estuda, lá no colégio onde você estuda. Muitas vezes se colocar na brecha de Deus é você se humilhar a si mesmo. Se colocar na brecha de Deus é você cumprir o plano de Deus. Então Ezequiel se colocou na brecha e foi usado por Deus. Então o primeiro homem que Deus procura é o homem que se coloca na brecha. Se coloca na brecha. Porque Deus chama. E muitas vezes a pessoa até ouve a voz de Deus. Mas na hora de se colocar na brecha, a pessoa volta atrás. A pessoa recua. A pessoa desiste porque quando ele vê a brecha em que Deus vai colocar ele desanima, ele se entristece. Quando ele vê a brecha em que Deus vai enviar ele diz, não dá para mim. Manda outro, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Porque muitas vezes a brecha em que Deus vai te enviar vai ser dolorosa, vai ser espinhosa, vai ser árdua, mas Deus vai estar contigo como esteve com Ezequiel. Deus procura homens e mulheres que se colocam na brecha da vontade de Deus e não do homem, não do mundo, não da religião. O segundo tipo de homem que Deus procura é o homem fiel. Está escrito, Salmo 101, versículo 6. Olha o que diz. Procurei homem fiel. Deus procura homens fiéis. Está escrito. É a Bíblia que diz, Salmo 101, versículo 6. Olha o que diz. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E os que andam no caminho reto, esse me servirá. Então Deus procura homens fiéis. Homens fiéis que faz a vontade de Deus. Homens fiéis que cumpre a vontade de Deus. Homens fiéis, isso, que rejeita as ofertas do mundo. Homens fiéis que rejeita tudo aquilo que o mundo oferece. Homens fiéis que rejeita a avareza, a ganância. Então, o segundo tipo de homem que Deus procura é um homem fiel. É um homem fiel. Homem fiel. Isto, homem fiel. É isto. Homem fiel. Deus está procurando. Deus está procurando. O segundo tipo de homem que Deus procura. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Deus está procurando homens fiéis da terra. E os que andam no caminho reto, esse me servirá. É a palavra que diz que Deus procura homens fiéis. Homens fiéis que entregam a sua vida para Deus. Homens fiéis que têm compromisso com a verdade de Deus. Homens fiéis que têm compromisso com o reino de Deus. Então esse salmo está dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Então, os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra. Porque muitos homens estão sendo fiéis, mas não a Deus. Muitos homens estão sendo fiéis,
para ganhar dinheiro, para ganhar fama. Muitos homens estão sendo fiéis para enganar as ovelhas, enganar o povo. Muitos homens estão sendo fiéis para o seu próprio orgulho, para a sua própria soberba e avareza. Muitos homens estão sendo fiéis, mas para enganar, para iludir. Muitos homens estão sendo fiéis, fiéis por interesse próprio. Fiéis para enriquecer. Muitos estão sendo fiéis só na aparência, da boca para fora. Mas Deus está procurando homens fiéis que estejam com Ele. Está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Porque para estar com Deus não pode ser fingido. Para estar com Deus não pode ser enganador, mentiroso, aproveitador. Para estar com Deus não pode ser de qualquer maneira. Então Deus procura os fiéis da terra. Se Deus procura, é porque ainda tem homens fiéis. Como Jó foi fiel. O próprio Deus dá exemplo e testemunho de Jó. Homem fiel, íntegro, temente a Deus e desvia-se do mal. Como Deus falou de Moisés. Moisés, o meu servo, que foi fiel em toda a minha casa. Então Deus procura homens fiéis porque ainda tem homens fiéis. Então os olhos de Deus estão procurando homens fiéis que estejam com Ele, com compromisso. Homens fiéis que estejam com Deus, para fazer a vontade de Deus, o querer de Deus. Então os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Então se você for fiel, verdadeiramente, você tem que estar com Deus. Porque não adianta ser fiel a outro homem e não ser fiel a Deus. Não adianta ser fiel à religião e não ser fiel a Deus. Não adianta ser fiel às coisas do mundo, aos compromissos do mundo, mas não ser fiel com Deus. Ser fiel com Deus é diferente. Porque quem é fiel com Deus vai estar com Deus em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, em qualquer luta, em qualquer provação. Então os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Porque o infiel não vai estar com Deus. O infiel não vai estar com Deus. Mas o fiel verdadeiramente vai estar com Deus. E o que anda no caminho reto, esse me servirá. Se você quer servir para Deus, se você quer ser útil a Deus e para Deus, você tem que andar no caminho reto. Eu tenho que andar no caminho reto, porque aí seremos usados por Deus. Aí seremos instrumentos na mão de Deus, atalaia na mão de Deus. O terceiro tipo de homem que Deus procura é o homem e a mulher que adore a Deus em espírito e em verdade. João 4, está escrito. João 4. Olha o que diz lá. Que Deus procura os verdadeiros adoradores. Olha aí, o terceiro tipo de homem que Deus procura é o homem adorador. Não adorador do dinheiro, da fama, da cultura, da beleza, do ouro, da prata. Não adorador da boca para fora. Não adorador cheio de avareza e ganância. Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores. É o terceiro tipo de homem que Deus procura. Deus procura os verdadeiros adoradores. Olha aí, verdadeiros.
Não são mentirosos adoradores, porque existe os mentirosos adoradores que adoram a Deus falsamente, que adora a Deus da boca para fora. Existem os falsos adoradores que adoram a Deus por interesse, que adoram a Deus por troca. Se existem os verdadeiros, existem os falsos. Deus procura os verdadeiros adoradores. Então existem os verdadeiros adoradores, mas existe também os falsos adoradores, que diz que adora a Deus, mas não adora, porque dão mau testemunho, mau exemplo, distorce a palavra de Deus, distorce o evangelho. Então Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura os verdadeiros, aqueles que falam a verdade da palavra de Deus. Aquele que não troca a palavra de Deus pela mentira, pelo engano. Deus procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que se submetem à vontade de Deus. Os verdadeiros adoradores são aqueles que andam no caminho do Senhor. Então Deus procura, o próprio Jesus disse, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adore a Ele em espírito e em verdade, que adore a Ele com compromisso, que adore a Ele com verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adore a Ele em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito? É adorar sem compromisso com a ética, com a etiqueta, com o rótulo, com a placa. Adorar a Deus em espírito é adorar do jeito que você sentir. Você sente vontade de cantar, canta. Sente vontade de orar, ora. Sente vontade de bater as mãos, bate. Sente vontade de bater os pés, bate. Adorar a Deus em espírito é adorar independentemente da circunstância, da situação e dos problemas da vida. Adorar a Deus em verdade é praticar a verdade, é lutar pela verdade de Deus. Porque a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Então adorar a Deus em verdade é você não trocar a verdade de Deus em mentira. Adorar a Deus em verdade é você ser um verdadeiro cristão. Ser um verdadeiro servo. Ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adore a Ele em espírito e em verdade. É isso aí. Medita nessa palavra. Medita nesses versículos. Deus procura 3 tipos de homem. Deus procura 3 tipos de homem. 3 tipos de homens. O primeiro homem é o homem que se coloca na brecha. O segundo homem é o homem fiel. O terceiro homem, o homem que adore a Ele em espírito e em verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, medita nessa palavra. Que Deus abençoe.
Que Deus esteja com você. Que Deus esteja comigo, conosco. E que eu e você, nesse mundo em que vivemos, cheio de tribulação, adversidades, angústias, tristeza, como disse Jesus, no mundo tereis aflições. Mas que eu e você possamos ser este homem e essa mulher. Esses três tipos. Homem e mulher que se coloque na brecha. Para entrar na brecha que Deus quer. Homem fiel que fale a verdade. Homem adorador que adora em espírito e em verdade. Amém? Fique na paz, fique na bênção, medita aí nesta palavra, nesses versículos, porque Deus ainda está procurando homens e mulheres nessa terra, porque ainda estamos no tempo da graça, mas um dia essa porta da graça vai se fechar e Deus não vai mais procurar homens e mulheres. São eles que vão querer procurar Deus, como diz a palavra, que Deus enviará fome sobre a terra e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Correrão de um lado para o outro, mas não acharão. Então o tempo é agora, o momento é agora, em que Deus está procurando homens e mulheres que estejam na brecha, que se coloquem na brecha, que seja fiel e anda num caminho reto e que adore a Deus em espírito e em verdade. Fique na paz, fique na bênção, Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, não se esqueça, a vida é assim, Jesus em primeiro lugar. Oh glória!